Caríssimos irmãos e irmãs, aqueles que estão agora conectados conosco pelo Facebook da Diaconia São Francisco de Assis, um grande abraço a você. Vamos iniciar esse momento onde teremos uma roda de conversa com uma psicóloga e uma nutricionista que nos dará dicas importantes para a saúde do corpo e saúde da alma. Iniciemos esse momento em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações, por Cristo Senhor nosso. Amém. A palavra que eu gostaria de iniciar esse momento está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Diz assim: que o próprio Deus da paz conceda a você a plena santidade, que o espírito, alma e corpo de vocês sejam conservados de modo irrepreensível para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Meus caríssimos irmãos e irmãs, essa palavra fala para nós que nós temos corpo, alma e espírito. E nós precisamos, assim, entender que nós precisamos cuidar de tudo. O homem é integral, ele é completo. Nós não somos somente corpo, nós também somos alma, espírito, nós temos emoções e é preciso cuidar de tudo. Se o corpo está bem malhado, bem sarado, mas a sua alma, as suas emoções não estão bem, você não está legal. Mas também, se a sua alma está muito bem, é uma pessoa bem contrita, íntima de Deus, uma pessoa que é malhada espiritualmente e que vive a santidade, mas se seu corpo não está bem, também fica um pouco quebrado. É importante nós estarmos bem completamente. Por isso São Paulo fala para nós hoje que nós devemos ser conservados de modo irrepreensível para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra fala que Jesus um dia voltará, e a volta de Jesus é para nos encontrar bem. Por isso vamos assim abrir o coração, a fim de que o Espírito Santo possa incendiar a nossa alma com o fogo abrasador e nos fazer pessoas cheias de Deus, cheias do Espírito Santo. Eu peço por você, pela sua família, que seja agora cheios do Espírito Santo, cheios do amor de Deus, da bênção, da graça de Deus que fala ao nosso coração. Bendito seja o nome do Senhor, que cuida de nós, que está do nosso lado, que não nos desampara. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus queridos irmãos e irmãs, você que está conosco pelo Facebook, nós vamos também aqui estar antenados para saber quem está conosco. Por isso também eu vou abrir o meu Facebook para também saber quem está conosco nesse momento aqui no Facebook da Diaconia São Francisco de Assis. Avise para as pessoas, né? É importante, tá? Johance, a Iris Vane, Del Gomes, sejam bem-vindos. Você pode ir escrevendo, porque aí eu vou identificando o seu nome, tá bom? Quero apresentar para você
as nossas convidadas de hoje, que é com muita alegria que eu recebo duas pessoas especiais. A nossa roda de conversa tem como tema saúde do corpo e saúde emocional, porque o homem não é só corpo, ele também tem alma e tem emoções e precisa cuidar dela. Então vamos cuidar de tudo. E o tema é justamente esse: saúde do corpo e saúde emocional em tempos de pandemia. Porque nós estamos em pandemia. É uma pandemia porque é algo que está no mundo todo, não está somente no Brasil. Por isso, pandemia, né? É uma epidemia que se espalhou no mundo todo e recebe então o nome de pandemia. E essa pandemia é causada por um vírus que tem um contágio muito fácil e é muito perigoso. Por isso, tantas ordens, fique em casa. Na realidade, deveria ser acrescentado uma que eu acho que é uma grande falta nesse momento: tenha educação, lave as mãos, se cuide, use a máscara. É importante sempre. Nós estamos gravando aqui, mas estava todo mundo aqui de máscara. Então, usar a máscara é importante sim, porque previne. Lavar as mãos várias vezes ao dia, tomar banho várias vezes ao dia, não se aproximar, não falar perto das pessoas, não se cumprimentar, são regras importantes. E nesse período, surgem problemas de saúde, no corpo e na alma. Por isso nós vamos conversar com elas. Aqui, à minha esquerda, está a Silvia Almeida, psicóloga, graduada pelo Centro Universitário Santo Agostinho, especialista em avaliação psicológica, trabalha na área clínica, é formadora no Seminário Propedêutico São João Paulo II, também colabora no programa Terra Sacerdotal na Pioneira FM. Seja bem-vinda, Silvia. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz em estar aqui na minha comunidade e é um prazer a gente ter essa roda de conversa. Que bom. A Silvia, a nossa psicóloga, vai nos dar uma consulta gratuita hoje, viu? Então se prepare. Se você tem perguntas, eu não estou garantindo que serão feitas, mas na medida do possível, se for possível, a gente faz sim. Então você pode escrever. Se não, depois que terminarmos a nossa roda de conversa, a Silvia pode responder aqui no Facebook da Diaconia São Francisco de Assis. E do meu lado direito, com alegria, nós acolhemos a Ivana Vieira, nutricionista, formada pelo Centro Universitário Santo Agostinho, trabalha com nutrição clínica e nutrição esportiva. Seja muito bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar aqui, muito obrigada pelo convite. E eu estou aqui também para dar um suporte nutricional, né, nesse momento de quarentena. Muito bem, isso é tão importante nesse momento, porque a gente precisa bastante de orientações, porque essa pandemia mudou com a nossa rotina. Na realidade, ela virou a nossa vida. Ninguém no mundo inteiro imaginava uma situação como essa. Inclusive, o Senhor tem dado talentos. Veja nós aqui. Aqui todos nós somos amadores que estamos hoje deslumbrando a alegria de ter uma live, uma roda de conversa para colaborar com você que está em casa. O que você pode fazer nesse momento? Você manda o link do Facebook dessa conversa, você compartilha pelas mensagens, o MSN do seu Facebook, pelo seu WhatsApp, a fim de que todas as pessoas possam assistir essa conversa tão bonita e tão agradável para nós. Vamos conversar então com a nossa psicóloga, a Silvia Almeida. A primeira pergunta é para você, Silvia. Silvia,
Pandemia gera muitas preocupações. Como podemos manter nossa saúde mental em tempo de pandemia? Que responsabilidade, hein? Poder responder esta pergunta, Diácono. Mas, primeiramente, eu queria dizer que esse espaço já é muito importante. Por quê? Porque só em trazer essa roda de conversa já é sinal que você está cuidando da sua saúde mental. Né? Você que está em casa, que está ouvindo a gente falar aqui, já é sinal que você está preocupado com a sua saúde mental. Então, o que acontece com o excesso de preocupação? Preocupação, quem não se preocupa nesse momento, né? Em casa, se você está em casa, está preocupado, se você vai trabalhar, você fica preocupado. Então, é um excesso muito grande de preocupações. E eu lembrei justamente quando o senhor falava, né, sobre a alma, sobre as emoções, que a boca fala aquilo que o coração está cheio. Então, se você vai no supermercado, as pessoas estão falando do coronavírus. Se você liga a televisão, o que acontece? Só tem notícias, geralmente são notícias ruins, notícias tristes, mas também tem aquelas notícias boas. Então, o que a gente deve fazer para a gente não se preocupar tanto? Eu vou fechar meus olhos para a pandemia? Não, não podemos, porque ela existe, mas o que eu posso fazer? Então, eu tenho um controle daquilo que eu penso. Por exemplo, se eu estou assistindo televisão e eu vejo que aquilo está me deixando com mal-estar, né? Meus pensamentos vai gerar uma angústia muito grande, eu vou ficar nervosa. Então, que tal você colocar na televisão uma coisa que você gosta? Eu vi um caso bem interessante de uma pessoa que eu conheço. Ela disse que quando está muito angustiada, ela coloca música católica e vai arrumar a casa. Então, aquilo dá prazer para ela, aquilo deixa ela bem. Então, o primeiro passo é você se autoconhecer. O que eu gosto de fazer? O que é que me faz bem? O que me tranquiliza? A gente começa por aí para trabalhar as preocupações. Muito bem, Silvia, que coisa boa. Então, vamos nos alimentar do que é bom. Bom é notícias boas. Às vezes, a gente só passa notícias ruins. E nessa pandemia, para todos os cantos, a notícia é coronavírus. Vamos então saber como cuidar também do nosso corpo. Ivana Vieira, existem alimentos que ajudam a manter a imunidade? Porque a grande pergunta é: existem alimentos que eu vou consumir e que vai manter a minha imunidade? E que alimentos são esses? Nos ajude a conhecer se eles existem. Então, muito se vê a respeito, né, a questão de curar o vírus, né, pela alimentação, mas o que é importante? A gente manter a nossa imunidade alta. Como é que faz para a gente manter essa imunidade alta? Tem alguns alimentos, sim, que ajudam nesse momento, né, para a gente poder estar aumentando essa imunidade. São alimentos que são fontes de alguns nutrientes que estão presentes na nossa alimentação. Quais seriam esses alimentos, né? São alimentos que são ricos em vitamina C, que a gente vê muito as notícias, né, falando a respeito do limão, da laranja. Além desses, tem vários outros alimentos que a gente pode estar consumindo, tá? São alimentos como kiwi, acerola, alimentos também ricos em vitamina D, que são os peixes, vários alimentos, ovos, também alimentos ricos em vitamina A, que são os alimentos alaranjados, tá? Amarelados, e também os alimentos fontes de vitamina E, que estão presentes nas castanhas, no abacate, né? E também vários outros alimentos. Mas o que é importante frisar, não é só a alimentação que vai estar modulando essa nossa imunidade, mas também vários outros fatores, que a gente vai falar daqui a pouco. Muito bem, que bom. Hoje eu comprei castanha do Pará e castanha do Caju. Então eu estou no rumo. É tão importante. Eu prezo muito pela alimentação. Eu já fui obeso quase no grau 3. E só depois de estar tomando vários remédios de uso contínuo, a ficha caiu e eu tive que passar por uma mudança. Inclusive, eu faço parte de um programa
que quem cuida de mim é justamente uma psicóloga, uma nutricionista e um profissional de educação física, né? Com esse trio, eu faço parte de um programa para cuidar também dessa parte que é tão importante. Assim como é importante também a você que nos acompanha ter fé, ter vida de oração, mas aqui nós estamos num ambiente para olhar para esses aspectos emocionais e da saúde. Silvia, só observando aqui que algumas pessoas já entraram, viu, aqui no nosso Facebook, a Antônia Eliane, a Erismar está conosco aqui, que bom, a Gilmara, José Torres. José, um grande abraço para a Catiane também, e o bebê, viu? Fernanda Isa, seja bem-vinda. Renagilde, um grande abraço para você, para o seu Galvão, para todos aqueles que estão conosco nesse momento. Vai compartilhando, avisando as pessoas, para que a gente possa aprender com duas profissionais que estão nos ajudando hoje. Vamos lá, Silvia. A segunda pergunta para você. O medo se faz cada vez mais presente nos dias atuais, diante da realidade que estamos vivendo. Como podemos entender o que é o medo e o que é a ansiedade? Então, vamos lá. Primeiro, começar pela ansiedade. Ansiedade, quem não sente ansiedade? Vocês conhecem alguém que não sente ansiedade? Não existe. Então, a ansiedade, ela faz parte da nossa formação. Existe a ansiedade normal e a patológica, que é isso que é importante você saber diferenciar. Então, vamos imaginar uma situação. Você vai fazer uma prova amanhã e na noite anterior você não consegue dormir direito. Você fica direto pensando. Então, aquilo gera uma ansiedade. Então, isso é uma ansiedade normal, natural, né? Qualquer pessoa vai ficar ansiosa. Imagina aquela prova do Detran, tão temida. Então, imagina outras situações que você vai ter que enfrentar e que gera aquela ansiedade. E, consequentemente, o medo, né? Então, tudo está um pouco interligado. Agora, quando uma ansiedade ela é patológica, é quando ela traz um mal-estar físico, mental e prejudica o meio social. Então, o que acontece? Quando você tem uma ansiedade muito elevada, ela vai mudar totalmente o seu estilo de vida. Pessoas que antes andavam muito em meio social, de repente começam a se isolar, de repente pensamentos excessivos de medo surgem. Muitas vezes são medos irracionais, é importante falar, que pessoas que têm muito medo de morrer, né? Isso é muito comum. Mas a gente não pode julgar essa pessoa. Por quê? Porque muitas vezes esses pensamentos, eles são involuntários. Eles apenas surgem. Existem os gatilhos que podem desencadear, né, esse tipo de pensamento de medo. Mas, geralmente, você está em casa, não tem nenhuma ameaça e o medo vem. Os pensamentos ruins vêm. Então, é sempre importante a gente saber quando que essa ansiedade ela é normal e quando ela é patológica. E agora, como lidar com os medos? Agora é um grande desafio. Primeiro, você vai ter que questionar se esses medos são reais ou será que esse medo, às vezes, são medos que de fato nem é tão verdadeiro assim. Deixa eu procurar aqui um exemplo. Um medo real. Eu vou sair na rua 12 horas da noite e eu fico com medo de ser assaltada. Então, esse medo ele é lógico, né? É um medo que todos nós sentimos. Agora, se eu estou em casa, estou em segurança e eu vou dormir e eu estou com aquele medo excessivo de que eu vou dormir e talvez eu não consiga acordar amanhã. Será que esse medo tem como eu comprovar que isso vai acontecer? Então, tem um medo que a gente pode prever, eu posso ser assaltada na rua, meia-noite, mas tem outro caso que eu tenho esse pensamento de medo, mas isso pode nem acontecer. Então, é bem complexo a ansiedade. Mas espero que deu para compreender um pouco, gente. Claro que deu. E hoje a gente vê, e o grande medo hoje, Silvia, é o medo de pegar esse vírus, não é?
As pessoas estão achando que pega. É importante você saber. Olha, o vírus não está no ar. Não é assim que se pega, não. Eu vou sair de casa. Tem pessoas que dizem assim: eu não coloquei o pé na calçada porque a ordem é fique em casa. Se eu botar o pé fora, eu vou pegar o vírus. Não. Se você pegasse o vírus ao sair de casa, você pegaria também dentro de casa, porque o ar que você respira dentro da sua casa é o mesmo que está na calçada da sua casa. Então você tem que entender. O vírus, ele não está no ar, ele está nas pessoas. E algumas pessoas vão ter sintomas, outras não vão ter sintomas. Então, mas pode estar com o vírus. Então, eu não posso estar próximo. Dizem aí os estudiosos que uma distância de 1 metro a 1,5 metro, o vírus não consegue ir até o outro. Por onde o vírus entra? Ele entra pela boca, ele entra pelo nariz e pelos ouvidos, e pelos olhos. Corrigindo, o que você tem que fazer? Usar máscara que cobre a boca e o nariz. Quem usa óculos, graças a Deus, tem a vantagem de ter essa proteção. Mas se você tocar numa superfície, na mão de alguém que tem o vírus, e você coçar os seus olhos, colocar o dedo no nariz ou na boca, então o vírus pode vir. Por isso que é importante estar com um vidrinho como esse de álcool em gel, viu, Silvia? A gente pegou em alguma superfície, colocou o álcool em gel na mão, imediatamente o vírus morre. Então o medo que eu sinto, Silvia, hoje, é esse medo. Veja, se você se cuida bem direitinho, é claro que o vírus não vai lhe pegar. Claro que não vai. Tá certo? É bom saber disso. Muito bem, Ivana. Existem muitas receitas mágicas atualmente nas redes sociais, as pessoas prometendo curar o coronavírus. É possível ser curado através de uma boa alimentação, e ao mesmo tempo é importante saber se somente a alimentação tem a força realmente de curar o vírus, porque essa é grande, e outras pessoas estão falando, Ivana, sobre essa questão. Se eu manter uma atividade física junto com uma boa alimentação, pronto, o vírus não vai me levar à morte. Inclusive, hoje o grande lance aí do coronavírus é o medo da morte, viu? É o medo da morte. Então vamos lá. Atividade física com boa alimentação pode curar mesmo? Assim, não tem nenhum estudo comprovado que algum alimento vá curar o coronavírus. Uma infecção viral, não tem nenhuma comprovação científica. O que é que esses alimentos, junto com a atividade física, vai estar ajudando? Eles vão ajudar no aumento da imunidade, como a gente já falou, né? O aumento da imunidade vai ajudar você a combater esse vírus. E aí, claro, se você tiver com a imunidade baixa, né, vai ser bem mais difícil para o seu organismo combater aquele vírus. E aí, por isso que é importante a alimentação saudável, né, e também a atividade física. E sobre as receitas, né, que a gente vê constantemente, as fake news, falando a respeito de um alimento que vai curar, que eu vejo muito. Água com limão cura o coronavírus. Com gengibre, cura o coronavírus. Gente, nenhum alimento por si só tem a função de curar alguma doença, alguma infecção viral. Ele não tem esse potencial. É importante a gente frisar isso, porque a todo momento as pessoas estão consumindo alimentos com esses fins. O que é importante é todo o conjunto da alimentação, a alimentação saudável e a atividade física. E também a hidratação, né? É importante também beber bastante água. Muito bem, e quero saudar algumas pessoas que estão nos acompanhando conosco. A Fátima Gomes, um abraço. A Marilene, a minha esposa, um grande abraço para você, tá aqui assistindo. O Nilmar, Cleonice, um abraço do SEC. O Lúcio, a Lúcia Oliveira, também a Ângela. A Ângela participa de todos os nossos encontros aqui no Facebook. A Francinete Torres, a Sandra e o Maciel, um grande abraço.
Todos aqui sintonizados conosco, a Lourdes, quem mais? A Mari Aquino, olha sua amiga, nossa amiga Mari Aquino. Mari, um grande abraço para você, muito obrigado por estar conosco, que bom, estamos juntos, tá certo? Vamos continuar agora com ainda algumas perguntas importantes. Sílvia, quais são os efeitos psicológicos do distanciamento social e de uma quarentena? Quem são os mais afetados? Os jovens, crianças, adultas? E qual o efeito de uma quarentena, desse isolamento na vida de uma pessoa? Porque isso está mexendo com todos, inclusive comigo. Comigo também. Com todos nós. Gente, é uma mudança assim, que a gente não tem nem como medir o impacto dessa mudança. Mas eu trago hoje, através de pesquisas, que tem 4 efeitos, eu diria, efeitos colaterais da quarentena, do isolamento social. Que, em primeiro lugar, está o conflito familiar. Então, o que isso significa? Estamos convivendo, mas, consequentemente, vem os conflitos. Segundo lugar, vem sintomas depressivos. As pessoas estão tendo mais o humor rebaixado. Outro, ansiedade. A ansiedade aumentou bastante com esse isolamento social. E, por fim, problemas financeiros. Então, imagina administrar esses 4 conflitos em uma quarentena. Se a gente saindo, se divertindo, a gente indo para a igreja, a gente se alimentando bem, é difícil conciliar isso tudo, imagina a gente dentro de casa sem poder sair. Então, qual é a dica que a gente dá? Primeiro, como a família ela pode se ajudar nesse momento? Eu assisti um desenho, eu sou apaixonada por desenho, filme de desenho, e mostrava uma família que os pais eram muito ruins, maltratavam os filhos, colocava de castigo, a comida só podia comer comida do outro dia, não podia comer aquela comidinha boa. Então eram os pais horríveis, que maltratavam muito os filhos. E o desejo desses filhos era ser órfãos. Você já viu isso? Filhos que querem ser órfãos. Então, esse era o contexto do filme. E, para terminar a história do filme, o que aconteceu? Eles mandaram os pais para uma viagem, e essa viagem os pais tinham que escalar uma montanha. Então, eles queriam que os pais sumissem para sempre, porque eles diziam que quem subia não descia. E eles ficaram com uma babá. E essa babá, ela era muito amorosa. Essa babá cuidava tão bem deles, abraçava eles, coisa que os pais não faziam. Os pais não abraçavam os filhos. E quando os filhos eram 4, que a babá chegou e abraçou, e ele falou, isso é um abraço? Não sabia o que era um abraço. Terminou o filme, eu vou contar o final, e agora? Eu não vou falar o nome do filme. No final, a babá se apaixonou pelos filhos, os pais sumiram, a viagem não deu certo, os pais sumiram, então a babá ficou com os filhos, e um dono de uma loja de doces ficou com ela e cuidou. E ali dizia assim, que era uma família perfeitamente imperfeita, que eles se encontraram e se amaram. Então é isso que falta para as nossas famílias. É difícil conviver? Mas quando a gente está unido, a gente consegue enfrentar o problema financeiro, a gente consegue enfrentar a ansiedade, a gente consegue enfrentar os sintomas depressivos. E é importante saber que dentro da sua casa você pode cultivar tantas coisas bonitas, elogiar as pessoas, seus filhos, sua esposa, seu esposo, rezar juntos. Nós estamos num tempo em que a oração do terço tem realizado muitos milagres. Lá em casa, nós rezamos todos os dias, em família, o Santo Terço. E como tem feito bem. E aí a gente conclui com as completas. Então, um tempo assim de grande alegria para nós estarmos juntos nesse momento. Tá bom? Bem, está conosco também aqui a Fátima, deixa eu ver quem, Dona Maria da Cruz, Deus abençoe, o Ronald, muito bem, tem até pergunta aqui, o José, olha, doutora Sílvia, tem alguma explicação por que nossa juventude sofre tanto com ansiedade? Olha, ela acabou de falar, esse problema é sério.
o José Torres aqui falando, ele é diretor de uma escola de rede estadual e temos muito aluno que sofre com esse mal de ansiedade. Eu também trabalho em escola e sei o quanto é difícil. Mas vamos aqui para mais uma pergunta, que o tempo voa, gente, aqui é demais. Ivana, quais são, agora para Ivana a pergunta, que cuidados devem ser tomados com a alimentação caso aconteça uma diminuição na frequência da atividade física? É meu caso, eu fazia todo dia uma caminhada e etc, e agora diminuí bastante. Então a pergunta é justamente essa: quando diminui essa atividade física, quais os cuidados com a alimentação que precisam ser tomados? É comum, né, nessa fase as pessoas reduzirem a atividade física. Por quê? Porque as academias estão fechadas e também muita gente tem medo de sair para fazer uma caminhada, que também não é o recomendado, né? E aí, o que acontece? Diminui gasto calórico. As pessoas continuam comendo a mesma quantidade de alimentação. E aí vai fazer o quê? Vai estocar os alimentos e vai ter um ganho de peso, né, nesse momento. E aí o ideal seria manter a frequência de atividade física, fazer qualquer atividade física em casa, não perder esse hábito que é tão importante, né? Mas caso não tenha como fazer, né, o ideal seria adequar a alimentação. Como assim adequar a alimentação? Você está ingerindo um tanto de calorias naquele momento em que você estava fazendo atividade física. Então, você também vai ter que reduzir a sua alimentação para poder não ter esse ganho de peso. Mas o que eu oriento? Nessa fase, não é uma fase de fazer uma dieta restritiva. O que é uma dieta restritiva? É uma dieta em que você vai cortar algum nutriente da sua alimentação, seja carboidrato, seja lipídio. Os carboidratos são os que as pessoas costumam mais retirar, né? Que são os açúcares. Então, o ideal é que você não retire, mas que você tenha uma alimentação saudável, tirando os alimentos industrializados, os carboidratos ruins, né, que as pessoas costumam consumir, que são as pizzas, hambúrguer. É importante reduzir esse consumo, né, já que você não está tendo gasto calórico, e comer comidas de verdade, que seria arroz, feijão, salada, carne, ovos e frutas e verduras, que são os alimentos que têm bastante vitaminas e que vão estar ajudando também a você aumentar a sua imunidade. Muito bem, é tão importante isso, uma boa alimentação, é fundamental nesse momento uma boa alimentação. Muito bem, Silvia, vamos aqui. Algumas pessoas, elas ficam se atualizando diariamente sobre o número de mortos e infectados. Toda hora entra no site do Covid para se manter, quer saber o que está acontecendo, quem morreu, por que morreu, e fica se intoxicando de informações. É correto essa busca desenfreada por tantas notícias ruins? Eu diria que não é correto para a saúde mental dessa pessoa. Então, se as informações em excesso já prejudicam a gente, imagina as informações que não são boas, né? Então, eu vi uma pesquisa bem interessante que hoje já se fala em uma desintoxicação de informação. Por quê? Vocês acreditam que o excesso de informações gera a mesma consequência de um problema psicológico grave? A pessoa com excesso de informações, ela vai ter insônia, ela vai ter sintomas depressivos, ela pode aumentar peso ou perder peso. Então, são uma série de consequências que o excesso de informação pode provocar. Agora, o triste dessa realidade é que as pessoas, além dela procurar esse excesso de informações, elas querem repassar essas informações. E quando ela repassa uma informação que não é verdadeira, que é ruim, ou que vai deixar a outra pessoa ainda mais mal. Então, o que está faltando para essas pessoas? Será que está faltando você se colocar no lugar do outro? Que hoje em dia a gente fala empatia, mas viver a empatia eu sempre digo que é muito difícil. Então eu digo que quando você pensar em procurar excessivamente
tome cuidado e, se for procurar essas informações, que sejam em sites seguros, né, da Organização Mundial de Saúde, para não ter tantos prejuízos assim. Muito legal, Silvia. Ivana, uma das coisas que você falou na primeira fala sua foi sobre a questão das vitaminas. E nós temos percebido que há uma busca desenfreada nas farmácias para comprar vitamina C e vitamina D. Me diga, a minha pergunta é, nós podemos encontrar essas vitaminas em alguns alimentos específicos? E a outra pergunta é correto tomar essa quantidade de vitamina que vem de droga, né? Que é manipulado, não é natural? Como que deve ter esse controle aí em relação às vitaminas? É muito comum a gente ver as pessoas consumindo suplementos de vitamina D e vitamina C, né? Só que assim, pela alimentação, a gente já consegue bater a quantidade recomendada de vitamina C e vitamina D, o que é o ideal, né? Que é aquela forma mais natural da nossa alimentação. Você consumindo aí, em média, todo dia uma laranja, consumindo um suco de acerola, alimentos fonte desses nutrientes, você consegue bater essas vitaminas pela nossa alimentação. E o ideal é que você consuma realmente dos alimentos do que dos suplementos. Por quê? Às vezes as pessoas estão consumindo a quantidade ideal, né? E aí vai e consome mais esses suplementos, o que vai acarretar num excesso de vitamina C e vitamina D no nosso organismo. Eu quero aproveitar aqui o ensejo. A vitamina D está no sol. Aí as pessoas dizem, em qualquer horário, outros dizem, não, tem que ser até 10 da manhã e tem que ficar de costa para o sol aqui na nuca, né? Ou então, outros dizem assim, o melhor horário é de meio-dia e basta 15 minutos. Você toma o sol e volta para casa. O que é mito, o que é verdade? Em que momento nós devemos tomar o sol? E se é importante, nesse tempo de pandemia, tomar esse banho de sol? Sim. Tem a vitamina D da nossa alimentação e também tem a vitamina D proveniente do sol, né, que a gente absorve pela pele. As duas em conjunto é que vão funcionar no nosso organismo. Você consumindo esses suplementos de vitamina D e não se expondo ao sol, você não vai ter a função da vitamina D. Então, é importante você se expor ao sol, mesmo que você seja dentro da sua casa, tem um espacinho que pegue sol, se exponha pelo menos 15 minutos. E o ideal é que fosse antes das 10 horas, né? Porque é o melhor sol, aquele sol que não vai afetar tanto a saúde da nossa pele. Mas você pode pegar qualquer sol, não tem essa de, deve ser antes. O ideal é que seja antes para não danificar, né, a nossa pele. E aí você se expondo ao sol 15 minutinhos é de bom tamanho. Muito bem, enquanto você falava, você é jovem, mas no meu tempo a gente ia para a praia, as mulheres usavam, não era protetor solar, era bronzeador para queimar, voltava todo mundo torrado, né? Cheio de vitamina D, mas torrado, com a pele danificada. Muito bem, deixa eu ver aqui quem é que está conosco aqui, quem colocou o seu nome. O diácono Júlio César, um grande abraço. Diácono, a sua bênção, alegria em tê-lo conosco. A Josabete, um abraço. A Raquel, acaba de falar. O Sávio Brito, Maria da Cruz, quem? É do EJC, a Raquel, Francinete está aqui. Muito bem, alegria aqui ver tanta gente se manifestando. A Nazaré também sempre participa. Um grande abraço, Nazaré, a você, a seu Nonato, a toda a sua família. Que Deus abençoe muito. Então, nós estamos chegando ao final da nossa live, mas ainda tem algumas perguntas aqui que tem que ser feitas, porque são coisas importantes que vai lhe ajudar em casa. As pessoas têm, às vezes, dificuldade de abrir o coração. E como isso é ruim. Pessoas se enchem de sentimentos, de situações que acontecem em sua vida e não é capaz de colocar para fora. A pergunta, Silvia, é: qual a importância
de falar dos sentimentos para sentir-se libertos da angústia? Que perguntona! Eu sempre digo, é muita responsabilidade responder essas perguntas, mas espero que eu possa lhe ajudar, né, com a psicologia, principalmente. Tem pessoas que têm muita dificuldade de falar o que sente. A gente pode julgar essa pessoa? Não. Por quê? Porque está muito atrelado à história de vida dessa pessoa. Será que ela é uma pessoa retraída? Será que ela é uma pessoa que não recebeu afeto? Será que é uma pessoa que, quando ela quis dar amor, ela só sofreu? Então, a gente primeiro tem que fazer toda uma análise, né? Tentar conhecer essa pessoa, para depois encontrar o que é a dificuldade dela. A gente sabe que o diálogo, ele é extremamente importante para todos nós. Imagina agora nessa pandemia. Imagina, você é idoso. Eu sempre gosto de falar do idoso. Antes da pandemia, a gente já via alguns idosos se queixando. Meu filho só fica no celular. Em casa mesmo. Às vezes acontece até comigo. Estou em casa no celular, às vezes os pais querem falar, a gente está ali olhando, resolvendo alguma coisa. Então, como a gente pode melhorar com o falar? As pessoas, elas querem muita atenção. Quem não gosta de atenção? Me diz. Do bebê, adolescente, principalmente, quem tem adolescente em casa sabe, adulto e idoso. Então, o falar, ele é curador, né? O poder da fala é muito grande. A fala, ela tem o poder de curar. Então, você que tem dificuldade de falar com alguém, fale com Deus também. A gente não tem muito hábito, eu acredito, que nós católicos, a gente gosta muito de falar com um amigo, com o primo da JC, com, né, alguém, mas às vezes a gente nem fala tanto com Deus. Às vezes a gente reza um Pai Nosso, reza uma Ave Maria, e por que não a gente fazer assim? Eu vi uma amiga do Carmelo falando assim, ela disse que quando pega o carro dela, que ela vai dirigir, ela imagina que Jesus está do lado dela. E que Jesus está ali, ela fala, olha Jesus, está acontecendo isso, isso, isso comigo, eu estou com esse problema, me ajude a resolver, é com você. Então comece a treinar com Jesus Cristo, olha que coisa boa. A gente começar a falar com Ele, depois tenta se abrir para alguém, para se ajudar e para se amar também, né? Quando a gente fala o que a gente sente, a gente também está se ajudando. Silvia, é tão interessante isso que você está falando, importante de se abrir, de conversar, mas as pessoas estão num momento em que elas ficam muito impressionadas. Eu já toquei nesse assunto em algumas celebrações do domingo, nos avisos depois da missa que eu faço, falei na terça-feira, já falei em algumas adorações. Por que eu falo isso? Porque eu estou acompanhando de perto. Algumas pessoas sentem os sintomas do coronavírus sem ter o vírus. Ela está tão impressionada, talvez porque não fala e não partilha, e elas sentem. Uma última pessoa, que é muito conhecida minha, não vou dizer o nome para preservar, ela estava com falta de ar, com tosse seca e febre de 38 graus. Pronto, fechou. É coronavírus. Qualquer médico diria coronavírus, não precisa nem fazer o exame de sangue. Então ela foi no médico, mas como tinha uma pessoa da família dela, exigiu que fizesse a tomografia do pulmão. E quando o médico fez a tomografia, disse, você não tem nada. Ela voltou para casa no mesmo dia, parou a tosse, parou a febre, sabe? E parou também os demais sintomas que ela estava sentindo, né? Tosse, a febre alta, todo aquilo que vem do coronavírus desapareceu porque foi constatado que ela não estava com a doença. O que é isso? É porque tudo nosso está interligado, né? O nosso emocional está ligado no corpo, não tem como separar. Então, imagina aquelas pessoas que... Esse exemplo foi perfeito, né? Porque, assim, nós... Voltando aqui ao pensamento, nós somos seres biopsicossocial e espiritual. Então, quando a mente não está bem, vai automaticamente refletir no corpo. Olha quantos sintomas provocados pelo emocional dela. Ela colocou tanto na mente que tinha o coronavírus e realmente apareceu todos os sintomas. Então, isso é quando a nossa mente projeta algo que reflete no corpo. E graças a Deus que não era o coronavírus.
Graças a Deus. Então vamos ter assim cuidado, né? Importante. Eu quero dar um abraço para todo mundo do EJC e dizer, olha, que essas duas moças são pérolas do EJC, do Encontro de Jovens com Cristo, né? Por isso é muito bom estar com vocês aqui hoje. Ivana, muitos querem perder peso e terminam ganhando devido à pandemia. O pessoal diz, eita, agora que começou a pandemia, não vou trabalhar, vou sair daquele ritmo acelerado da vida, vou aproveitar para perder peso. E termina ganhando peso. Tem gente aumentando e muito de peso. Porque eles se refugiam nos alimentos. Mais um problema psicológico. O que fazer para perder peso de forma correta? Como a gente já falou aqui da ansiedade, né? A ansiedade, geralmente, as pessoas tendem a ter uma compulsão alimentar, né? Elas descontam a ansiedade na alimentação, porque a alimentação, ela gera um prazer que vai liberar um hormônio, né? Que é a serotonina, e aí ela vai se sentir melhor, só que é momentâneo, né? Então, e aí, em decorrência disso, elas aumentam o consumo de vários alimentos gordurosos, ricos em açúcar, e acabam ganhando peso. Então, o ideal é tanto fazer um acompanhamento psicológico, né, para estar reduzindo essa ansiedade, mas também controlar a alimentação, equilibrar a alimentação, né, ter uma alimentação saudável, reduzir o consumo desses alimentos ricos em açúcar, em gordura saturada e principalmente também fazer atividade física, né, porque muita gente deixa de estar fazendo essa atividade física, mas é muito importante também estar fazendo em casa. Muito bem, fazendo em casa, né? Eu vou começar já fazendo. Eu estava fazendo umas caminhadas. E importante, porque enquanto eu caminhava, eu sinto assim um grande alívio. Eu preciso, porque eu fui obeso praticamente grau 3. Caí para grau 2. Estou agora no grau 1, quase chegando no sobrepeso. O sonho é chegar, sabe, naquilo que é ideal para a minha altura, mas tem outros critérios que não são somente o IMC, tem outras coisas a serem importantes, não é verdade? Ok. Gente, o nosso tempo está se esgotando, mas vocês não sabem como é bom estar com você em casa, porque aqui é uma conversa de 4, olha, nós estamos aqui, nós 3, e você aí. Portanto, você participa conosco, você faz parte da nossa vida, da nossa história. Esse tempo de pandemia não é eterno, ele vai passar e vai passar logo, ainda que demore ainda alguns meses, porque enquanto não se encontrar a vacina e poder vacinar todo mundo, sempre vai ter esse risco. Peço a você que peça sempre a Jesus que não lhe deixe perder a fé. Não lhe deixe perder a fé. Fé em Deus. Uma hora dessa nós estamos voltando. Hoje recebi via um amigo uma mensagem do Décio. O Décio é daqui de Teresina, morou muito tempo no Monte Castelo. E o Décio foi embora para Mato Grosso do Sul. E hoje ele mandou uma mensagem dizendo que lá já voltou praticamente ao normal. As igrejas já podem estar presentes com 50% ou 60% da sua capacidade, o comércio já voltou. Interessante, né? O Brasil é continental, como pode, né? Um estado como Mato Grosso do Sul já está voltando tudo normal e nós em meio a essa crise. São muitas vozes, tem vozes de todos os lados falando e deixando o povo em pânico. Vozes de autoridades que não sabem falar com amor. A autoridade não precisa ser causadora de pânico. Você pode falar com a autoridade com amor, exortando as pessoas a cumprir as regras, mas sem deixar as pessoas aterrorizadas. Tem muitas pessoas aterrorizadas. Nosso compromisso é de orar por você. Mas vamos para nossas considerações finais. Silvia, uma grande alegria, muito obrigado pela sua presença. Gostaria que você, se dirigindo agora para aquela câmera,
pudesse dizer para as pessoas que estão em casa, aquilo que está no seu coração, para que tenha assim um equilíbrio emocional, uma saúde emocional nesse tempo de pandemia. Eu falo muito, viu? Mas eu vou ser breve. Será que é mal de psicólogo? Então, assim, você que está me ouvindo, que está em casa, falando como psicóloga, como cristã, eu digo que você não tenha medo de passar por momentos difíceis. Por quê? Porque problemas sempre existirão, momentos difíceis sempre vai existir, mas é a sua forma de ver o problema que vai fazer a diferença. Nunca tente imaginar uma vida sem problema, porque não é possível isso. O que é que gera grandes problemas emocionais? É a gente querer uma vida perfeita. E a vida perfeita não existe. Existem momentos bons, momentos alegres, aquele momento que, minha vida hoje está perfeita, mas são momentos que fazem a nossa vida ficar bem. Então, para finalizar, eu diria que é importante você cuidar de você cuidar da sua saúde. A Organização Mundial de Saúde, ela diz que saúde é o seu bem-estar físico, que aí entra o biológico, falou super bem sobre a nossa saúde alimentar, é você estar bem emocionalmente. Então, quando você está bem em conjunto, tudo flui. Mas, para isso, você precisa se olhar. Ver o que precisa fazer para você cuidar mais de você, para você estar bem, e assim, igual aquela música, eu preciso estar bem para fazer o bem. Alegria, Silvia, muito obrigado, muito feliz com a sua presença aqui conosco hoje. Vamos então aqui, Ivana, queria as suas considerações finais. Primeiro, agradecer de coração o seu sim, obrigado por ter vindo, por ter participado conosco. Estamos em família, você pode então fazer as suas considerações finais para aqueles que nos acompanham de casa. Obrigada, e eu acho que agora não é um momento da gente se preocupar tanto com dieta, com estética, né? Eu acho que agora é um momento de cuidar da saúde. O mais importante é ficar em casa, higienizar as mãos, tratar da alimentação, sim, consumir uma alimentação saudável, né? Evitar esses alimentos gordurosos, açúcares e, claro, ter um acompanhamento psicológico e ficar em casa. Veja, então você tem tudo isso aqui. Olha aqui, você pode então acessar depois essa live, assistir novamente, fazer as suas anotações. Nós queremos trazer essa mensagem com tranquilidade. Você nota que aqui o nosso diálogo não tem nenhum momento terror. É um momento de felicidade. Nós estamos aqui passando informações importantes. Não estamos de forma alguma minimizando o drama do vírus, do coronavírus, mas estamos aqui com tranquilidade. Somos filhos de Deus, somos pessoas de fé, somos inteligentes para nos cuidar e sabemos que esse vírus é altamente contagioso, e se porventura alguém for contagiado por esse vírus, vai vencer. Eu já conheço, aqui no Angelim mesmo falam de 8 casos, todo mundo bem, com saúde, foram contaminados, muitos são contaminados e nem sabe, Silvia, Ivana, nem sabe. Pode ser que eu já tenha sido até contaminado, estou aqui cheio de saúde, não sei, ninguém sabe. É algo invisível, mas de uma coisa eu sei, invisível também é essa presença de Deus que se torna visível em nós, porque Ele age em nosso coração. Quero pedir a Deus que abençoe você, agradeço você de coração, você que está conosco, que esteve conosco durante toda essa live, pessoas que realmente participando com alegria desse momento. E é um grupo grande de pessoas. Eu quero mandar um abraço para o Valdenê, que também entrou aqui, a Giovana, a Thaís, não é? Outras pessoas que entraram depois e que falaram aqui conosco. Muito obrigado, você que participa, você que não colocou o seu nome, mas deu o seu like, você
você pode agora compartilhar. Encerrando a live, compartilhe com outras pessoas. Você pode depois assistir novamente, rever tudo e entender que Deus é bom. Deus é bom e Deus cuida de nós. Vamos então concluir esse momento com a oração à Nossa Senhora, a Mãe de Jesus. Ela é tão boa, ela intercede por nós. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Quero abençoar você. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém. Um grande abraço a todos vocês. Muito obrigado, vocês que colaboraram conosco.